Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, estado do Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria muito grande que aqui estamos e comparecemos com muito carinho para esses momentos de reflexões. É o encontro familiar com Jesus, é Jesus em nosso lar. Um momento de levarmos harmonia aos nossos lares, aos nossos corações. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a reunião pelos mentores espirituais. E vamos iniciar, vamos fazer a leitura preparatória, iniciando assim o processo de harmonização. E a leitura é a mensagem 142 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muitas vezes, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre os açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e em verdade ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que, se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Nossa, como diz respeito, né, a todos nós que somos candidatos a trabalhadores de Jesus, né? As tribulações fazem parte do caminhar terreno e
Em qualquer circunstância vamos encontrar dificuldades, encontrar momentos para a nossa prova, né? Para darmos o nosso testemunho, porque é muito fácil quando estamos bem, quando estamos tranquilos, sem problemas, né? Mas o difícil é prosseguir quando estamos no caminho e as dificuldades, a dor, o sofrimento aparecem, né? E ter consciência de que Jesus, ele veio até nós, né? Ele encarnou para dar aqui na Terra para dar a sua mensagem, ele governante que é da Terra, e que cabe a cada um de nós essa construção como ele diz aqui, na terra de nós mesmos, essa construção no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser. Bem, meus amigos, agora vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações ao alto, pedir a presença amiga dos guias espirituais. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, mais uma vez aqui estamos reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando o vosso Evangelho em nossas vidas, desejosos de compreender os vossos ensinamentos para podermos vivenciá-los. Abençoa-nos, estende vossas mãos compassivas, fazendo-nos identificar as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os vossos propósitos. Sei conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos encerrar o estudo, as reflexões do 16º capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Continuando com a instrução dos espíritos, né? Nós temos aqui o espírito Lacondé e São Luís, apresentando suas instruções com relação ao desprendimento dos bens terrenos. Kardec, extremamente didático, ele fez toda uma abordagem sobre a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, as desigualdades, e agora ele apresenta as instruções dos espíritos, encerrando o capítulo sobre o desprendimento dos bens terrenos, né, dos bens materiais. E o desprendimento dos bens materiais é considerado uma virtude que capacita o homem a apreciá-los, certo? A valorizar os bens materiais que Deus lhe concede e a utilizá-la em benefício de todos, ciente de que a sua posse, a posse que ele tem desses bens é uma posse transitória e que deve dar uma utilidade a esses bens através da prática da caridade. Há quem esbanje a sua riqueza, os bens que possui, mas isso não significa desprendimento. Às vezes, a pessoa que é extremamente egoísta, extremamente vaidosa, gosta de esbanjar, de mostrar os seus bens, exatamente pela necessidade
e dos outros perceberem o quanto ele é rico, o quanto ele é de mão aberta. Ah, fulano é de mão aberta, não tem besteira com ele. Na verdade, é uma vaidade, é uma atitude assim do egoísmo, né? Chega nos lugares, as despesas hoje são comigo, como e bebo à vontade, e vai aí desperdiçando os bens que deveriam ser utilizados para o bem-estar, não só dele, da família, mas também para ajudar o próximo, porque essa é a finalidade daquilo que nós vamos adquirindo materialmente ao longo da vida. Gastar a fortuna, inclusive, dilapidando o patrimônio, acabando com o que adquiriu, aquilo que Deus lhe concedeu as oportunidades para adquirir aqueles bens, é considerado um desrespeito, uma indiferença com a dor, com o sofrimento do próximo. E não é desprendimento, e nem é generosidade. A generosidade é considerada uma atitude de colocar os bens materiais a serviço do próximo, em benefício do próximo, e não esbanjar para a satisfação dos seus caprichos, né? Dos seus próprios caprichos. Então, o que seria desprendimento? Desprendimento, a gente tem do lado o apego, a concentração, né? A pessoa querendo concentrar bens ao seu redor, o apego, chegando até as raias da avareza, e o outro lado seria o desprendimento, mas é o equilíbrio, é o bom senso. Desprender-se não significa esbanjamento, não. O desprendimento dos bens terrenos consiste, você aprecia os bens, certo? Dá a eles o justo valor e sabe servir-se deles, sabe utilizá-los dentro dos seus limites, da moderação, do bom senso, assim como o desprendimento vai significar você trabalhar, você buscar o benefício do seu próximo e não somente buscar a sua satisfação pessoal, o seu próprio benefício. E aí é o egoísmo, né? Aí é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, que é tudo junto. Às vezes as pessoas não querem sacrificar nenhum bem, nenhuma condição, pensando assim nos interesses da vida futura. É o aqui e agora, não pensa na vida futura, muito menos a questão espiritual. E se perdermos? Perder, o Espírito aqui da instrução diz, perder sem murmurar, acatando a decisão de Deus. Deus concedeu e Deus pode retirar também. Então não murmura, não se revolta, não se desespera, compreende. E vai reunir forças, né? Porque às vezes são situações inesperadas que ocorrem e que a pessoa pode perder os bens. Isso a gente vê por aí afora. Quem não tem sempre um relato, né, sobre isso? Conheceu alguém que se enquadra nessa situação, perde o que tem. E é necessário, então, se submeter à vontade de Deus, desenvolver resistência ao abatimento, ao desespero, porque se você se abater e se desesperar, assim como se revoltar, isso paralisa as forças. Então tem que buscar redobradas forças e energias para recomeçar a luta. Não é fácil, né? Mas são experiências. No dia que a gente compreender
que tudo que nos acontece, que independe principalmente da nossa ação, da nossa decisão, são experiências que Deus nos concede. Ele tem algum propósito para que a gente possa corrigir abusos de vidas passadas, né? Erros cometidos, para que a gente possa, no hoje também, repensar os nossos valores, repensar as nossas atitudes. Então, tudo são experiências. O que é que são experiências que sempre têm um significado educativo, que vai nos reabilitar, vamos assim dizer, perante alguma situação incorreta, indevida, que nós fomos protagonistas. Então, meus amigos, uma coisa que eles dizem também, que às vezes nós escutamos as pessoas dizerem: ah, mas isso é herança de família, isso é herança que vem dos meus antepassados. Eles dizem: mesma herança, tudo provém de Deus. As heranças, né, que a gente sabe que vem de família, assim como a riqueza, os bens que a gente conquista pelo trabalho, pelo próprio esforço, são concessões divinas. Então, nada pode ser tratado como sendo uma propriedade exclusiva nossa. Nós somos administradores dos bens materiais. É uma bagagem que nós vamos deixar aqui quando tivermos que deixar a vida terrena. E outros dizem: não, eu trabalho arduamente porque eu tenho que deixar uma vida melhor para os meus filhos. Vai amontoando bens, né? Vai sempre pensando em deixar essa herança, em deixar para os filhos. Nada mais justo, Deus não condena isso de maneira nenhuma, mas algumas vezes isso é a chamada desculpa para justificar perante si e perante os outros o seu perfil de apego aos bens materiais. E quantas vezes a gente vê heranças que se acabam no piscar de olhos, né? Um cidadão muito rico, que juntava muitos bens materiais, era uma pessoa de uma riqueza, de muitos bens. E lógico que ele um dia desencarna e em pouco tempo os filhos acabaram com tudo que ele deixou. E olha que dizem, que eu não conheci, era muito rico, tinha muitos bens. Os filhos não foram preparados para o trabalho, para administrar, para preservar e muito menos para direcionar parte daqueles bens, assim, utilizar, dar um emprego, assim, em função do progresso das pessoas. Empregar aqueles bens para gerar benefícios, né, aos mais desassistidos. Então, em pouco tempo, acabaram com tudo. Aí você vê exatamente a nossa insensatez, né? Vivermos apegados à matéria, vivermos assim com essa preocupação em deixar bens materiais, isso é positivo, sem dúvida nenhuma, voltamos a reforçar isso, mas o importante é exatamente o crescimento espiritual. Se a pessoa tem bens, tem que saber administrá-los, preservá-los e principalmente ajudar ao próximo. Às vezes a pessoa é uma pessoa que é empresária, tem uma grande empresa e não tem esse olhar solidário com relação aos seus empregados. Não procura ver a situação daqueles empregados, ver
a condição de vida de cada um, porque cada um tem uma história, cada um tem os seus problemas, suas dificuldades, que poderiam ser amenizadas, solucionadas, se houvesse exatamente esse olhar do empresário para com esses seus irmãos. Criar programas, ações para beneficiá-los, né? O emprego que a gente já viu da riqueza nesse sentido. Mas, lamentavelmente, nós temos esse perfil de apego, né? De não querer, nós achamos que vamos desperdiçar. E investir na criatura humana jamais é desperdício, né? Então, o desprendimento tem esse aspecto de você não se apegar, não acumular, mas exatamente utilizar os seus bens em função do seu semelhante e de acordo com os preceitos da caridade, com lucidez, com serenidade, com responsabilidade, mas acima de tudo com amor e com carinho no coração. Então, essa justificativa, né, para deixar a herança para a prole, nem sempre ela é verdadeira. Às vezes é para justificar a si mesmo, justificar o seu apego. E temos também aquele homem que era uma pessoa necessitada e que trabalhou muito sol a sol e consegue reverter essa situação e consegue ter uma situação bem melhor. Conquista todo um espaço, conquista seus bens materiais, tem uma vida, passa a ter uma vida diferenciada, mas nem sempre sua experiência vai levá-lo a ter uma compaixão para aqueles outros que permanecem na situação em que ele se encontrava. Se eu trabalhei, se eu suei o rosto, você deve fazer também. E o Espírito diz aqui na leitura que tem uns que ainda, diante do desassistido, vai contar toda a sua história de vida. O que passou, o que fez, mostrando, se eu tive essa experiência, você também pode ter. Esquece a individualidade. Ninguém é igual a ninguém. As aflições de uma pessoa, a miséria que a pessoa se encontra, ela é própria, específica dessa pessoa. As causas desse sofrimento, dessas aflições, não são as mesmas para todo mundo. Até mesmo as pessoas que mergulham na viciação, nas drogas, as causas não são as mesmas. Cada um tem uma experiência de vida. Além do que, a gente sabe que nem todo mundo, nem todo mundo não, as pessoas, nós não nascemos com as mesmas condições. As condições mentais, emocionais, as condições existenciais. Cada um tem a sua individualidade, então ninguém pode generalizar. Então, a gente encontra essas situações que vão refletir o apego, que vão refletir a dificuldade do desprendimento, como os próprios Espíritos dizem no texto. É um texto muito bom, como todos os textos do Evangelho, né? Todas as instruções dos Espíritos, e que eles nos falam, né? Um capítulo dedicado exatamente a esse aspecto dos bens materiais, da nossa postura, do nosso posicionamento diante dos bens que nós vamos adquirindo ou que herdamos de família. Tudo respaldado nos ensinamentos do Cristo, nas palavras de Jesus, nas parábolas que ele contou acerca dessa condição humana
de não olhar para o seu irmão necessitado, muitas vezes é ali perto, sofrido, uma situação miserável. E ele nos leva, esse capítulo nos leva a refletir sobre isso, a pensar, a rever os nossos valores, as nossas condições, né, de vida, a nos desprendermos, a não nos entregarmos, né, à vaidade, ao orgulho, porque temos essa ou aquela condição. Desprender-se, que significa, como acabamos de ver, desprender-se é apreciar os bens materiais, utilizá-los dentro dos nossos limites, ajudando ao nosso próximo, a compreendê-lo melhor, para melhor ajudá-lo, para melhor socorrê-lo. Despojar-se voluntariamente, às vezes a pessoa quer se despojar do que possui, se desfaz de tudo, vai levar uma vida, vamos assim dizer, para viver uma vida zen. Isso geralmente é a pessoa que não quer vivenciar, que quer vivenciar o peso da responsabilidade decorrente dessas posses, decorrente desses bens. Por trás, o que existe é exatamente isso. E ninguém, Deus não ordena a ninguém se desfazer dos bens. Os bens, eles existem para que a gente administre em proveito de todos. O que nós temos, o que nós somos, administrar em proveito, em benefício de todos. E mais, a riqueza é uma missão que Deus concede ao homem, para que aprenda a administrá-la, aprenda exatamente a colocá-la a serviço do progresso da humanidade, do progresso de uma forma produtiva. Quando a gente fala em progresso da humanidade, é o progresso daqueles que estão ao nosso redor, o progresso nosso mesmo, o progresso familiar. Então, os bens materiais, Deus nos concede com essa finalidade, para que possamos administrá-los, né? Os bens materiais devem ser bem administrados, para que haja um efeito benéfico a todos. Nós estamos no plano material, nós necessitamos dos bens materiais, né, para atender nossas necessidades, mas precisamos aprender a prescindir deles quando não tiver mais disponível em nossas mãos. Porque as crises acontecem, a gente não sabe o futuro como vai acontecer, né? Que experiências nos estão reservadas. E quantas vezes acontecem esses fatos que a gente vai ter que abrir mão do que possuímos por algum motivo. E nós nem sempre entendemos, nem sempre compreendemos. A gente precisa saber prescindir desses bens materiais quando não tivermos mais eles disponíveis, né? Isso também é desapego. As histórias estão aí constantemente e que podem nos alcançar um dia. A gente precisa combater assim, meus irmãos, o egoísmo, que nos leva ao apego, que nos leva exatamente a atitudes totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus, nos contentar, se formos pobres, nos contentar com o que temos, se formos ricos, não esqueçamos de que os bens que dispomos, eles são apenas, nos foram confiados por Deus, e que um dia vamos prestar conta
do que fizemos eles, certo? São reflexões que dizem muito respeito à condição humana, que dizem muito respeito ao nosso cotidiano. A gente vê essas ocorrências por aí afora, não é mesmo? Então vamos fazer as nossas vibrações, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Senhor. Rogamos a Deus pela paz entre as nações, pela justiça social que seja praticada pelos governantes, pelo movimento espírita, pela sua coesão em torno do Evangelho do Cristo e dos ensinamentos da codificação, por todas as famílias, para que o Evangelho chegue aos lares, penetre nos corações das pessoas, levando paz, harmonia, fé. Senhor Jesus, concede-nos a vossa bênção e que a vossa graça nos envolva, iluminando nossas vidas, nossos passos, o nosso caminhar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando de toda maldade. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, esperando reencontrá-los no próximo domingo. Até breve.